graduado em Ciências Jurídicas e Sociais e em Administração e pós-graduado em Direito Empresarial e Gerência. É presidente do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação e da Associação Brasileira de Direito Educacional, diretor da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino e conselheiro do Sindicato das Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro. No Lions, ingressou em 1985 e pertence ao Lions Clube Rio de Janeiro Ilha do Governador, onde foi presidente em 2 gestões. Foi governador do Distrito LC1 e é vice-presidente da Associação dos Governadores dos Distritos Múltiplos R. Coordena o Instituto Melvin Jones de Estudos Leolísticos e o Instituto de Desenvolvimento de Liderança. É especialista em Direito Educacional e precursor da educação à distância nas universidades do Brasil. E é o coordenador da equipe de liderança global do Distrito LC1. Esse é o nosso palestrante, companheiro João Roberto Monteiro. Falou, mantenedor da fundação. Companheira, muito obrigado, companheira Marlene, companheiros Vera e Schaefer, companheiros todos. Nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto extremamente atual e que surgiu nesses dias, há pouquíssimos dias, sobre o voluntariado, tá? Sobre o cômputo do voluntariado. E o tema que estava escolhido foi exatamente as instituições de ensino e suas ações sociais e as possibilidades de integração dos clubes de serviço. Então, vamos dar um panorama comparativo do Clube de Lions com o Rotary, as ações que estão sendo feitas. É importante a gente pensar em clube de serviço, pensar no conjunto. Como é que nós estamos hoje em termos de instituições de ensino? Nós temos as escolas de educação básica e congrega a educação infantil, ensino fundamental e médio, e as instituições de ensino superior, as faculdades, centros universidades e os centros de pesquisas. Então, hoje são os 2 grandes grupos que concentram os mais jovens e aqueles mais adultos em 2 grandes blocos que são divididos pelas normas pela educação básica superior. Natureza jurídica. Nós temos instituições públicas e privadas. As públicas são mantidas pelas prefeituras, estados, Distrito Federal e União Federal. E as privadas são mantidas pelas associações, que são entidades sem fins lucrativos, as fundações, cooperativas, temos hoje algumas cooperativas de professores que também são mantenedores, e empresas particulares. Então nós temos um poder de decisão, às vezes, mais rápido nas particulares do que nas públicas, mas todos eles são possíveis de serem articulados em termos de lados. O número de instituições educacionais no Brasil. Nós temos na educação básica 220 mil escolas, 180 mil escolas públicas e 40 mil escolas particulares. E no ensino superior nós temos 2.500, só 300 públicas, são as universidades federais, estaduais e municipais, faculdades, centros universitários, e temos 2.200 particulares. Então nós temos aí uma inversão da atuação da iniciativa privada para a iniciativa pública no ensino superior e na base. Bom, quando nós falamos em clube de serviço, nós temos hoje Lions com 48 mil clubes, 214 países, 14 países, 1.453.000 associados. E no nosso Brasil, 1.524 clubes, 43 mil associados, dados agora de setembro de 2018. Comparativamente, vamos também falar em termos de Rotary. O Rotary no mundo tem 35 mil clubes, 217 países, 1.215.000 associados. Temos no Brasil 2.407 clubes, 57 mil associados, dados também no site de hoje do Rotary. Ou seja, nós temos uma participação maior de lá no mundo e menor no Brasil. Então esse é um quadro que está sendo, estatisticamente, são os dados disponíveis hoje, que é questão de verificar dados de setembro desse ano. Bom, ações sociais nas instituições de ensino. O que hoje está sendo feito na maioria das instituições? Assistência social,
assistência à saúde, assistência educacional, ações voltadas para a terceira idade, ações voltadas para o meio ambiente, etc, etc, etc. Então nós temos aí as pró-reitorias, especialmente de extensão das universidades, que atuam fortemente nesse trabalho. A educação superior com mais experiência, mais vivência do que a educação básica. Mas nós sentimos hoje também na educação básica muitas escolas, e às vezes até escolas infantis, fazendo trabalhos junto à terceira idade, e junto a visitando asilo, visitando creches, etc., fazendo campanhas a esse favor. Então, as instituições de ensino, na sua, não vou dizer totalidade, mas fazem algum tipo de ação social. E essas ações sociais, elas são feitas muito diretamente das instituições com a comunidade. Pouco usam os clubes de serviço. E aí que vem um fato novo dentro desse ano. Campanha de responsabilidade social. Diversas instituições possuem programas próprios. Outras fazem programas integrados. Então você tem essas campanhas chamadas de responsabilidade social, elas são desenvolvidas muitas das vezes através de diversas instituições. Então nós vamos citar um exemplo que o Lions já tem um convênio firmado, falta implementar. E as ações integradas, que são ações que muitas das vezes voltam várias áreas, e essas várias áreas são aproveitadas de acordo com o próprio cenário que interessa a instituição. Bom, destaque para uma campanha de responsabilidade social de uma entidade que é a Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior. Eu tive a oportunidade de, quando o companheiro Pedro Aurélio era o presidente do Conselho de Governadores, fomos a Brasília e firmamos um convênio de cooperação técnica entre Lions, envolvendo os 4 distritos múltiplos, e a Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior. Falta implementação. Na realidade, nós temos a associação, que tem sede em Brasília, tem atualmente cerca de 800, 900 associados, que são faculdades, centros universitários particulares. E essas instituições fazem, em setembro de cada ano, um momento de responsabilidade social. No ano passado, em 2017, foram 900 instituições envolvidas. Esse ano deve ter sido um pouco mais. Dificilmente a instituição que participa, ela sai. Isso nós poderemos estar integrados, já temos formalmente feito, mas falta ação específica. Qual a vantagem? É que isso facilita nós chegarmos à instituição. Hoje, se você for visitar uma universidade, você tem dificuldade de chegar, às vezes, ao reitor, nós temos dificuldade de chegar ao reitor, mas se nós tivermos já num convênio, fica muito mais fácil esse processo de integração. Ações, articulação entre clubes de serviço e instituições de ensino. Você pode ter elas serem feitas diretamente pelos clubes ou através dos convênios de cooperação técnica. Eu acho que esse é um caminho que facilita mais. Ou seja, você do clube, hipoteticamente, eu pertenço ao Lions do Governador, procurar a universidade X que atua na Ilha do Governador, a gente até consegue, mas é mais difícil do que se a gente tiver uma articulação já via distrito com a reitoria, porque você, ao chegar, você já chega com as ações aprovadas pela direção superior. Porque muitas das universidades não têm, quem atende, quem tem ali naquela relação, não tem um poder de decisão. Acontece isso muito, por exemplo, com as entidades estaduais ou municipais. Você dificilmente consegue, aqui nós temos alguns companheiros que foram diretores de escola, sabe que a autonomia de um diretor de escola estadual, municipal, ela é relativa. Ela tem que passar pela coordenadoria de ensino, pela Secretaria de Educação, etc., porque não há essa liberdade tão grande de ser feito. E, na dúvida, acaba sendo deixado isso para depois. Mas funciona, inclusive, esses convênios, porque se você pensar, por exemplo, em cidades menores, é mais fácil. Você encontra o secretário de Educação na esquina, bem fácil. Mas se você pegar uma cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, que tem 1000 escolas municipais, um pouco mais, é difícil você conseguir resolver o assunto com o secretário municipal de Educação.
é difícil você conseguir resolver com o secretário estadual de Educação. Então, é importante que tenha essa ação através das instituições maiores que consigam fazer os convênios chamados guarda-chuva. Ações concretas no Lions. Nós temos o Lions celebrou, citamos isso, com a BMS um convênio, pegando o ensino superior. E celebrou também com a Confederação Nacional de Estabelecimento de Ensino, que eu integro aqui a diretoria, também em Brasília, celebrou-se um outro convênio, também assinado pelo nosso presidente do Conselho, em nome dos 4 outros, mas depois ficou no conjunto de boas intenções. Então nós temos que buscar abrir essa frente e temos uma razão muito forte para isso agora. Acabou de ser aprovado, dia 11 de setembro de 2018, uma resolução do Conselho Nacional de Educação definindo as diretrizes de educação para o voluntariado da educação básica e superior. O Conselho Nacional de Educação é o órgão máximo que decide os temas educacionais no Brasil, pertence ao Ministério da Educação, e ele é dividido em 2 câmaras, Câmara de Educação Básica e Câmara de Educação Superior. E tem um conselho pleno que congrega os 24 membros das 2 câmaras. O presidente da Câmara de Educação Superior é aqui do Rio de Janeiro, inclusive espero trazê-lo em breve aqui, que é da Fundação Getúlio Vargas, professor Antônio Freitas. Já conversamos e isso facilita, a cada momento a gente tem trazido reitores e outras pessoas que possam somar esforços aqui para nós. Então, o que essa resolução diz? Coloca a possibilidade de cômputo como horas de atividade, como horas de aula, às atividades feitas pelo voluntariado. Então, ou seja, todos nós que passamos por um curso superior, sabemos que temos que ter horas de atividade, estágio, temos a carga horária do curso, tal é de tantas horas. E essas horas podem ser computadas a partir de agora, a partir desse mês de setembro, como horas de atividade no voluntariado. Então aumenta sensivelmente a possibilidade da mão de obra para nós. E nós temos isso amparado por lei. As instituições de ensino básico e superior vão passar a votar, com certeza, a partir do ano que vem, que vem, mas nós temos que nos apresentar mostrando que nós podemos ter campos de estágio, campos de trabalho voluntário, através de uma série de opções que cada um tem. Essa resolução está ali disponível, é uma resolução curta, mas que abre uma grande oportunidade de integração. O voluntariado tem como finalidade apoiar, segundo a resolução, o desenvolvimento do educando e o seu preparo para o exercício da cidadania, formando agentes de transformação social. Essa é a finalidade estabelecida no voluntariado, segundo a resolução. Funda-se nos seguintes princípios: participação cidadã e responsabilidade cívica, responsabilidade social, solidariedade e corresponsabilidade na transformação social, formação à cultura de paz, o respeito ao bem comum e o apreço à tolerância, engajamento com a comunidade e o compromisso de seu desenvolvimento, estímulo na prática, em práticas sociais articuladas com a realidade local. Tudo isso nós temos possibilidade de dar a esse mercado. Operacionalização, diz a resolução, os sistemas de ensino, ou seja, sistema estadual, a Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria Municipal e a rede particular, e as instituições de educação superior fomentarão ações de voluntariado de forma articulada com os currículos escolares. Então você tem a possibilidade, principalmente checando o ensino superior, mas também no ensino médio é possível, por extensão, de você ter a operacionalização. O que diz a resolução? Cômputo como horas para integralização dos cursos. As horas podem ser computadas como atividades voluntárias de forma integrada às disciplinas, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de currículo social do educando,
tendo como princípios orientadores o desenvolvimento e integração dos educandos e a articulação com as comunidades locais e o entorno escolar. Ou seja, em vez de eu ficar assistindo aula, sendo passado, nós podemos ter atividades voluntárias por esses jovens que estão matriculados. Serviços voluntários. Aí se remete a uma lei antiga, e a lei é de 1998. Serviço voluntário não tem encargo social, não tem incidência tributária, então você tem o serviço voluntário como uma integração gratuita, tem que ter um termo de cooperação, um termo de voluntariado, para evitar problemas trabalhistas, mas isso é uma legislação que já existia, mas hoje operacionalizada com uma resolução do Conselho. Vantagens para os clubes de serviço. A gente puxando um pouco para Lions, obviamente, aumento significativamente da força de trabalho e das ações desenvolvidas. Nós não temos mais hoje força de trabalho para chegar a fazer, vamos sozinho fazer uma atividade, vamos fazer, não, nós temos que ter apoio. É difícil a gente conseguir desenvolver só entre os associados do clube, de vários clubes, ações de grande porte. Nós temos que usar essa mão de obra. Permite a integração com os profissionais da educação, que podem se tornar novos associados. Então, são professores, são coordenadores, diretores que podem tornar novos associados. Possibilita a fundação de clubes universitários. Também é um caminho, nós podemos ter, o mundo tem alguns funcionando bem. Aumenta a possibilidade dos clubes de jovens, os GELs, os castores, os rotaractes, etc. Então você tem, no momento que você está mais ligado com os jovens, você tem mais chance. Divulga os clubes de serviço junto à comunidade educacional, que é um mercado que interessa para a gente puxar essas entidades para todos nós. Caminhos a seguir. Finalizando, nós colocamos que cada entidade deve definir suas necessidades e oportunidades no campo do voluntariado. Cada um sabe o que tem que ser feito. O mesmo exemplo de um clube não serve para outro. Nós temos que analisar a realidade social, ver a perspectiva e buscar integrar com essas entidades que têm atividades mais ou menos comuns. Articular com as direções das instituições de ensino, celebrar termos de cooperação técnica de médio ou longo prazo. Nada se resolve nesse campo a curto prazo. É assunto para fazer a feira de novembro, a atividade de novembro no adiado. Tá? Nós temos que pensar em médio e longo prazo. Normalmente, pensar às vezes, quando você pensa em longo prazo, são 3, 5 anos. A médio prazo, você já pensa a partir de 1 ano, 2 anos, tal. Para você poder trabalhar, e quem é do meio universitário, do meio acadêmico, sabe, você não faz um plano pedagógico para o mês seguinte, você faz para um período seguinte, para um período normal. Então, o momento é exatamente esse de colocar, não perder o time, porque se perder o time, depois você não consegue mais, a não ser fica para o ano seguinte. Bom, são essas considerações que a gente sentiu que haveria necessidade de passar para vocês, para compartilhar, porque na realidade nós vemos o seguinte, é um fato novo. O voluntariado já existe há muito tempo. Nós temos várias entidades com voluntariado e tudo, mas o fato concreto é esse surgimento agora. Saiu dia 11 de setembro de 2018. Essas ações, elas podem ser trabalhadas, e não há dúvida nenhuma, quantos aqui são professores que participam, se você fizer uma consulta aos próprios professores, aos funcionários, aos alunos, se eles gostariam de participar, a resposta é uma resposta positiva. O que nós precisamos ter, na verdade, são ações concretas. Não adianta, e quem é da área sabe, não adianta falar, olha, eu vou precisar muito de você. Mas vai precisar de quê e como. Então nós temos que pontuar. E aí fica a sugestão, e a gente pensar dentro dessa linha, o que tem de possibilidade cada clube que gostaria de ter, e talvez nós facilitarmos, através do distrito, através dos distritos, essa integração com as reitorias das universidades, com os sindicatos, patronais, etc., para facilitar no momento que você procure a universidade, você já tem pelo menos uma porta semi-aberta. Então a gente achou oportuno deixar esse aspecto de você, dessa integração, e temos certeza que, temos esperança, na verdade, certeza a gente não tem,
mas a gente tem esperança que possa ser bastante útil para todos os estudos, para o desenvolvimento das entidades e principalmente o crescimento e fortalecimento do Laicos e, por extensão, dos demais municípios. Ok? Perfeito.